satisfação estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz do tema desse seminário, desse evento, né? Essa Ecologia da Mente, que me parece que esse é um tema que cada vez se torna mais importante na nossa sociedade e no estudo da própria ecologia. Normalmente a ecologia que é tratada nos meios acadêmicos ou mesmo na sociedade como um todo é muito focada na relação apenas material do ser humano com o seu ambiente, né, com o seu habitat. Mas, quando nós estudamos a ecologia do ponto de vista mais profundo, nós temos que entender que a maior parte dos problemas que nós encontramos hoje em dia à nossa volta, os problemas ambientais, climáticos, etc., são fruto da mente do homem, que é o grande causador de todo esse desequilíbrio. Então, estudar um pouco da ecologia da mente e entender melhor a natureza do homem, a natureza da mente, me parece algo de extrema importância. Então, eu queria aqui fazer em conjunto com vocês essa reflexão sobre o nosso papel diante da natureza, qual é a nossa natureza, e tentar entender melhor como é que nós chegamos a essa condição em que a própria sobrevivência da nossa civilização está sendo colocada em risco. Quer dizer, já de uns anos para cá, esse processo vem se intensificando com o aquecimento global, com as alterações climáticas, elevação dos níveis dos oceanos e uma série de transformações que realmente estão causando transformações profundas na natureza, destruição de florestas, desertificações, etc. E nós temos que nos perguntar até onde que nós vamos nesse processo, se é possível nós adotarmos uma nova postura de vida, entendemos um pouco mais sobre a nossa natureza e revertermos esse processo, colocando o homem na sua verdadeira natureza. Então a questão que se coloca, né? Será que o homem realmente é uma parasita na natureza? Porque muitos ecologistas, dada essa condição de autodestruição que está ocorrendo hoje na humanidade, né, chega a dizer isso, que o ser humano virou um parasita porque ele está destruindo o seu próprio habitat, ele está criando uma condição de vida que é insustentável. Isso parece uma coisa de um ser que não é inteligente, né, que não tem uma lógica na sua maneira de viver. Então, se nós formos questionar, será que realmente o homem é um parasita? Será que a humanidade está aqui de uma forma espúria, que o planeta viveria melhor sem os seres humanos? E eu acho que não, eu acho que o ser humano tem um papel fundamental dentro da ecologia da natureza. Eu diria mesmo que a presença do ser humano é quase que um objetivo de todo o trabalho da natureza. Só que, na medida que o ser humano esqueceu da sua verdadeira natureza, ele passou a adotar práticas e adotar posturas de vida que são não sustentáveis ou são incompatíveis vão contra a sua própria natureza. Então, se nós verificarmos as escrituras antigas, tanto indianas como as cristãs e todas as tradições, nós vemos que existe um conceito que é muito forte nessas tradições de que o homem é divino por natureza. Ou seja, o homem não só é criado por Deus, né? Inclusive na Bíblia está dito que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele, na tradição, por exemplo, indiana, védica, né, é dito que a natureza do homem mais profunda é a própria natureza divina. Ou seja, Atma, que é, na visão indiana, no sânscrito, o espírito humano, é uno com Brahman, que é o espírito divino, ou seja, a presença divina universal. Então nós nos questionamos, por que nós, sendo seres divinos, chegamos a uma condição dessa de destruição, de gradualmente criar uma situação em que existe sofrimento, existe perda de uma série de espécies e gradualmente a criação de uma condição insustentável de vida. E a resposta que nós podemos dar é que nós esquecemos a nossa verdadeira natureza. Ou seja, o ser humano, sendo um ser divino, esqueceu dessa sua natureza divina e passou a viver voltado apenas para baixo. E é interessante que a palavra homem, ela tem a ver com mente. Em inglês, homem é man, e man parece muito com mente, né? Em sânscrito, é manas. Então são várias palavras que indicam que o ser humano
é um ser pensante. O que melhor caracteriza a natureza do ser humano é a mente. Só que essa mente, ela é dual. Ao mesmo tempo, ela pode gravitar para o divino, para a natureza do céu, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo ela pode se voltar para baixo, para a natureza inferior, para a natureza mais mundana e material. Então a mente ela se coloca nesse ponto de contato entre o céu e a terra, entre o divino e o material. E diz, inclusive, as tradições, os mitos antigos, que a inteligência, a mente humana, foi roubada dos deuses, né? Vocês devem ter ouvido falar do mito de Prometeu, né? Que, contra a vontade dos deuses, ele foi lá e roubou o fogo divino. E esse fogo divino, na realidade, é a nossa mente. E graças a essa mente é que nós temos a capacidade de sermos autoconscientes. Então o ser humano ele tem uma diferença em relação aos outros seres da natureza, que é a capacidade de se auto-perceber. Porque ele roubou, né? Prometeu roubou esse fogo divino, e nós fomos dotados então de uma capacidade de agir de uma forma consciente, perceber a nós mesmos, perceber a natureza e ter a capacidade de querer, de agir em função dos nossos próprios desígnios. Então isso, é lógico, é uma faca de dois gumes, que é, na mesma medida que nós podemos fazer coisas maravilhosas, né, contribuir com a criação divina, nós podemos também destruir, usar a mente para fins puramente egoísticos.